Claro que a gente vai trazer todas as atualizações da Venezuela, inclusive em um novo pronunciamento, Nicolás Maduro voltou a dizer que é vítima de golpe e citou os ataques internacionais que vem recebendo. Inclusive chegou a dizer que muitas pessoas têm sido agredidas por quem vem do exterior. O presidente da Venezuela reafirmou a tentativa de golpe e ainda reforçou que trará paz para o país dentro do que ele chamou de legalidade. Inclusive a nossa produção segue acompanhando o pronunciamento ou uma espécie de coletiva. Ele tem atendido a alguns jornalistas internacionais, essas imagens ao vivo, Nicolás Maduro respondendo aos questionamentos dos jornalistas, a nossa equipe monitorando o que de mais importante ele disse. A gente vai trazer os destaques aqui para repercutir e refletir com os nossos comentaristas. Vamos começar com o Roberto Mota, de volta aqui em o programa Os Pingos nos Is. O Mota tirou uns dias de descanso, né, Mota? Seja muito bem-vindo. Mota retornando em um dia bem movimentado. Mota, prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente em Os Pingos nos Is. Esperamos que você tenha aproveitado esse período de descanso. Enfim, agora em destaque essa situação que envolve a Venezuela, eleições no domingo, resultado naturalmente questionado pela oposição e várias lideranças internacionais. Enfim, em destaque esse pronunciamento de Nicolás Maduro, seguido de coletiva de imprensa, atacou a oposição, atacou a imprensa internacional, também falou mal das lideranças da América Latina que questionaram o resultado, como Javier Milei. O que a gente precisa considerar? Mais uma vez, eu reforço as boas-vindas, Mota. Só falta o Maduro falar mal do socialismo e atacar o Foro de São Paulo. Daniel, é um prazer estar aqui de volta. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa querida audiência. Eu preciso fazer uma confissão aqui. Tem uma coisa que eu não entendo. A Venezuela é uma ditadura. O povo venezuelano está submetido há muitos anos a um regime de exceção. O país foi saqueado, empobrecido e transformado em uma propriedade particular de uma dinastia de tiranos. Tiranos tão patéticos quanto brutais. E aí eu sempre me perguntei, fiz até um tweet dizendo isso, qual é o valor de se discutir eleições num país como esse? Eleições, entre aspas. E aí, até alguns dias atrás, até talvez 4, 5 dias atrás, eu tivesse respondido: essa é uma discussão inútil, isso é uma perda de tempo, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Hoje, eu não tenho mais tanta certeza que essa seria a melhor resposta, porque talvez eu sinta um cheiro de mudança no ar. O Luiz Felipe Dávila aqui no estúdio em São Paulo. Dávila, enquanto isso a gente segue com as imagens ao vivo desse discurso / pronunciamento / coletiva de imprensa de Nicolás Maduro, ele com a Bíblia na mão, inclusive chegou a ler um versículo há pouco. Agora, a gente já pôde observar mais ou menos qual é a retórica narrativa adotada por Nicolás Maduro, dizendo que é vítima de golpe, que os opositores estariam financiando essas manifestações que acontecem, os casos de agressão. O que a gente precisa considerar em relação a esse cenário que Nicolás Maduro está montando após o resultado, que inclusive tem a colaboração dele, aparentemente, né, Dávila? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Muito bem-vindo de volta aqui ao nosso Pingos nos Is. Boa noite, delegado Palumbo, e boa noite à nossa audiência. Bom, nós temos que começar a entender primeiro essa realidade paralela onde vive o ditador Maduro, né? Ele sempre gosta de criticar que, na verdade, há um complô internacional para destruir a Venezuela. Só que ele esquece de falar que quem destruiu a Venezuela foi a ditadura bolivariana. Justamente uma ditadura que o PIB nos últimos 11 anos caiu 75%, a inflação passou dos milhões por cento e hoje mais de 80% da população vive abaixo do nível da miséria. Isto tratando-se de um país que foi uma das nações mais ricas da América do Sul. Ou seja, não tem complô internacional. Quem destruiu a Venezuela foi Nicolás Maduro e foi Hugo Chávez. Esta dupla de ditadores acabou com a riqueza do país.
Segundo ponto a ser enfatizado é que Maduro está acuado, sim. As eleições fraudulentas já foram reconhecidas por quase todas as nações, exceto o Brasil, que ainda continua um pouco em cima do muro, mas a maioria dos países já denunciou a fraude nas eleições. E isto é importante. Isso mostra que a comunidade internacional não cai nesse conto do vigário do Maduro, não acredita nas eleições na Venezuela. Porque não foram só as fraudes durante a eleição, foram as fraudes que ocorreram ao longo do processo eleitoral. Então, o dia da eleição é apenas a marca, ou a apoteose dessa farsa eleitoral, que, como toda ditadura, a eleição é uma farsa. E aí, Caniato, só existe uma saída. A primeira saída, essa saída consiste de um tripé. Esse tripé é continuar a manifestação popular do jeito que está acontecendo no país, para tentar fazer com que parte das Forças Armadas e das polícias acabem migrando para o lado da oposição. Segundo, pressão da comunidade internacional para não aceitar as eleições de Maduro, inclusive levá-lo à Corte Internacional Criminal, se ele continuar a insistir na sua ditadura. Isso é importante. E terceiro, nós precisamos aí de um novo governo, deixar Edmundo Gonzalez, que foi vitorioso nas eleições com quase 70% dos votos populares, a fazer uma transição, porque os venezuelanos hoje sonham com a democracia. Muito importante esse destaque do Luiz Felipe Dávila. A saída de Maduro estaria apoiada em um tripé: manifestação popular, pressão da comunidade internacional e também uma grande articulação para a formação de um novo governo. A gente vai se aprofundar nisso, inclusive. Importante esse ponto trazido pelo Luiz Felipe Dávila. Vamos chamar o delegado Palumbo, também com a gente neste programa. Delegado, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Nesse pronunciamento e coletiva de imprensa de Nicolás Maduro, ele respondendo alguns questionamentos, perguntas de jornalistas. Em dado momento, um jornalista perguntou sobre a entrega dos boletins das urnas, né? As atas eleitorais que comprovariam a vitória de Nicolás Maduro. E ele disse que está disposto a entregar, apresentar as atas eleitorais e que pediu, inclusive, uma auditoria das eleições à Suprema Corte do país. Bom, as eleições foram no domingo. A proclamação aconteceu na segunda-feira. Estamos na quarta-feira. Por qual razão ele precisa de tantos dias assim? Por que não entregou antes, então? Para fraudar. Ele precisa de tempo para arrumar um jeito de fraudar essas atas. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota e toda a nossa audiência. Ele está completamente desesperado. Ele está com a população contra ele. Gente das Forças Armadas e das Forças Policiais já começaram a se juntar aos manifestantes. Vários países já manifestaram apoio a Edmundo Gonzalez, reconhecendo a vitória dele. Ou seja, está cada vez mais difícil para ele. E, aliás, agora tem até uma facção que se colocou contra o Maduro, uma facção criminosa, né, e se colocou contra esse ditador. O que a gente espera, e que nos deixa um pouco decepcionado e frustrado, é a omissão do nosso governo brasileiro, de não falar absolutamente nada. Ainda mais eles que batem no peito toda hora que isso aqui é uma democracia, luta pela liberdade, pelos direitos humanos. Mas agora a gente está vendo ali mais de 94% do povo venezuelano sofrendo. Milhares foram embora. Sem contar todas as evidências dessa fraude, né? Fechar os locais de votação antes do término do prazo, não deixar as pessoas irem votar, persuadindo as pessoas. Ou seja, está muito claro que ele fraudou as eleições. E se ele entregar a ata, pode ter certeza que vai vir fraudada também, porque Maria Corina também disse que tem essas provas. Pois é, vamos retomar com o Roberto Mota. O Mota passou alguns dias afastado, mas certamente monitorando tudo que acontecia no noticiário nacional e internacional. Mota, as eleições na Venezuela que ainda não terminaram, né? Qual será o desfecho desse processo? Porque Maduro agora sinaliza que poderia apresentar as cobradas atas eleitorais da oposição. Agora, difícil saber se isso que ele promete será verdade, né, Mota? O que mais me assusta, Caniato, é a semelhança entre o que está acontecendo na Venezuela
e o que já aconteceu em outros locais. Isso pode ser interpretado de várias formas. A minha interpretação é que isso demonstra o desprezo que certas correntes políticas têm pelos fundamentos democráticos. Esse desprezo que eles têm, que essa forma de pensar tem, é tão grande, e eles transformaram o principal fundamento da democracia, que é o processo eleitoral, num deboche. Então, eles se dão ao desfrute, essa é a melhor expressão, de fazer o que o Maduro está fazendo. Ele faz o que ele quer, à vista de todo mundo, ele diz o que ele quer, sem temer nenhuma consequência. Ele conseguiu transformar aquilo que para muita gente, para muitos democratas, é a coisa mais sagrada da democracia, é o processo eleitoral. Ele transformou isso num espetáculo circense, onde os palhaços são os eleitores. Só que parece que dessa vez tem alguma coisa diferente no ar. A gente nunca sabe, Daniel, o que se passa por trás das cenas. A gente nunca sabe, depois desse discurso aí que o Maduro está fazendo, quem está esperando ele ali na salinha dos fundos. A gente não sabe que telefonemas ele recebeu antes ou vai receber depois desse discurso. Agora, o que a gente sabe, que foi noticiado, é que mais ou menos 18 países, incluindo a União Europeia, disseram que não reconhecem a legitimidade da vitória de Maduro e questionam a lisura do processo eleitoral do pleito. São países que estão fazendo isso. A Costa Rica parece que ofereceu asilo a opositores do Maduro. A Organização dos Estados Americanos, eu estive agora, durante as minhas férias, passei na frente da sede da OEA, lá em Washington, e eles vão fazer uma reunião para discutir esse assunto. E o Peru, veja, né, um representante do Peru chamou a encenação do Maduro de fraude e disse que o verdadeiro presidente da Venezuela é o adversário do Maduro. Então, aqui a gente tem um cenário muito diferente do que a gente tinha semana passada. Me parece que quando a gente escuta essas coisas todas, o que a gente está escutando é o barulho de um dominó caindo. E a gente sabe que um dominó cai, ele esbarra no outro, que derruba o outro. E se isso acontecer, Canhato, sabe quem vai ser o grande prejudicado? A França, porque as Olimpíadas correm o risco de perder a audiência mundial, porque não há espetáculo mais bonito, Canhato, do que a queda de um tirano. Pois é, e nesse dominó mencionado pelo Mota, Luiz Felipe Dávila, a pecinha que representa a Colômbia também foi atingida, porque Gustavo Petro se manifestou também nesse sentido, dizendo que Nicolás Maduro precisa permitir uma contagem transparente dos votos. Agora, muitos se questionam, é preciso também que o Brasil faça algum tipo de manifestação mais contundente. Passou da hora? Sim, passou da hora. Passou da hora porque, de novo, a diplomacia brasileira é uma diplomacia hoje político-partidária que, na verdade, coloca a amizade do governo brasileiro com o ditador Maduro acima do interesse do Estado brasileiro, que é reconhecer as fraudes na eleição e a vontade do povo venezuelano de ter um presidente democrático para restaurar a liberdade no país. Mas o ponto importante a ser destacado, e eu gostaria muito de dar continuidade ao comentário ótimo do Mota, é que se a comunidade internacional não se mantiver mobilizada durante bastante tempo, esse dominó não cai. Por quê? Porque nós já vimos esse cenário entre 2019 e 2022, quando mais de 50 países reconheceram Guaidó como presidente da Venezuela e não reconheceram o governo de Nicolás Maduro. Mas quando Nicolás Maduro começou a endurecer o jogo com a oposição, usar a arma da tirania do Estado totalitário, a comunidade internacional não fez absolutamente nada. E hoje Guaidó vive lá no exílio, em Miami. Então, assim, precisa ter esta mobilização permanente contra Maduro e não deixar esta rédea curta afrouxar.
Porque se afrouxar, e é isso que ele está apostando, que vai repetir o que aconteceu entre 2019 e 2022. Mais 1, 2 semanas aí tal, o mundo se cansa desse assunto Venezuela, e aí toda a repressão do Estado entra em jogo e ele se mantém no poder. Por isso que eu digo, esse aqui é um papel que precisa da população manter essa coragem viva, tanto de Maria Corina Machado como da população, mobilizada contra a fraude e exigir as atas. O mundo precisa pressionar e assim nós podemos ter esse efeito dominó. Caso contrário, infelizmente, não teremos. Me permita interrompê-lo, porque a gente